Olá, mantinhos e mantinhas, a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Sueli Marcela e estarei ministrando uma palavra para vocês. O livro de hoje é Salmos 25, a partir do verso 12, que nos diz assim: Qual o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Capítulo 12, ou 14, nos diz assim: O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhe fará saber o seu conceito. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Versículo 20 nos diz assim: Guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Aleluias. Então, no vídeo de hoje, estarei falando a respeito desses versículos que acabamos de ler. E no começo ele já inicia com uma pergunta que diz: Qual o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Se escolhermos caminhar com o Senhor, temer ao Senhor, ele nos ensinará o caminho do bem. A palavra do Senhor também nos ensina que quando obedecemos ao Senhor e as suas vontades, cumprimos os seus mandamentos, automaticamente a bênção do Senhor nos alcança. Amém? E no versículo 14, o segredo do Senhor é para os que o temem. O Senhor revela seus segredos geralmente, Ele revelava os seus segredos aos profetas, ele apontava a direção, ele falava o que ele esperava do seu povo e o conserto que ele tinha com aquele povo, que é o que ele vai terminar dizendo nesse versículo. E ele lhes fará saber o seu conserto. Ele revela o seu conserto apontando a direção sempre para o bem, para onde devemos seguir. E muito vemos isso, nos nossos dias de hoje. Mas precisamos exortar com amor, com sabedoria e ter muito Espírito Santo de Deus em nossa vida para poder falar com toda a decência, toda a sinceridade que o Espírito Santo quer falar conosco. Mas também cabe saber se as pessoas querem ouvir. Mas a palavra de Deus também nos exorta. Fale, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. Porque Jesus ele veio na terra e muitos não quiseram ouvir a sua palavra, muitos o rejeitaram e nem por isso ele deixou de falar, ele não cessou de falar, ele continuou fazendo os seus grandes feitos e ele sabia qual era a sua hora. O Deus já tinha revelado o segredo para Jesus, Mas, enfim. Os meus olhos, no 15 vai dizer, os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Os seus olhos têm estado atentos ao Senhor. Você tem temor no seu coração para o Senhor revelar os segredos dele para você? Porque geralmente, como eu falei, o Senhor ele tinha o costume de se revelar aos profetas. Quem seriam os profetas? Aquele que aponta a direção, aquele que exorta, aconselha, aquele que fala para você o que está no coração de Deus. E isso aqui o Senhor está falando que o segredo dele é para os que o temem, então é para todos. Aquele que tem temor do Senhor, ele vai revelar os segredos dele. Ele vai revelar o que ele quer, aonde ele quer consertar, o que é para fazer, o que não é para fazer. Mas precisamos andar na palavra. O Senhor, ele tem me chamado para ser profeta dele. E eu confesso que muitas vezes eu me acovardei. Diante de tudo que o Senhor tem me chamado, eu recuei por um tempo. Mas não tem como. Quando o Senhor nos chama, quando ele vê totalmente devoção em nós, sabe? Ele vai transformando, ele vai guiando. É igual falando no começo do versículo. O Senhor é qual o homem que teme ao Senhor. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Eu escolhi a seguir a Cristo, a falar sobre ele, a ser voz de Deus, aonde a voz de Deus não alcança. E eu escolhi isso e o Senhor, ele tem me abençoado, ele tem me colocado como profeta. No início de quando eu comecei a me descobrir no Senhor, eu ainda não entendi, eu só queria o amor e a presença dele. Eu ainda quero isso. Tudo que eu quero é a presença de Deus. Tudo que eu desejo para todos é a presença de Deus. Porque é como no vídeo anterior, uma coisa peço ao Senhor e eu a buscarei. E eu estou buscando cada dia a presença do Senhor. Nada mais me importa mais do que a presença dele. Se a presença dele não estiver comigo, eu não me movo, eu não saio do lugar. Não estou falando sobre fanatismo, eu estou falando de algo real.
O que eu estou querendo pregar para vocês aqui no dia de hoje não é as minhas conquistas ou aonde eu cheguei com Cristo. Não, eu quero pregar Cristo. Eu quero pregar esse crucificado, esse Salvador que, sabe, se revela através da sua palavra. Cada palavra que lemos na Bíblia está revelando um pouquinho de Jesus, porque no princípio ele era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E assim é com o decorrer de toda a história que temos na palavra do Senhor. E até o final, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. E eu quero confiar extremamente nele, eu quero, sabe, me entregar por completo, não pela metade. Não um evangelho que é cheio de como posso dizer, entusiasmo, cheio de... como tem outra palavra que eu esqueci agora, mas cheio de purpurina, de explosão, de sensacionalismo, sabe? Essas coisas assim, não busco isso, eu só busco a presença de Deus. Porque a presença de Deus precisa estar comigo desde agora até o final. E isso eu peço ao Senhor, eu vou buscar e sabe, eu tenho buscado cada dia mais. Porque a vida eterna é essa, conhecer ao Senhor. Ele é imensurável, não dá para conhecer ele em um dia apenas. Sabe, dia após dia, caminhando, conforme eu vou caminhando com ele. Eu não quero viver no evangelho raso e eu também não quero viver no evangelho só de emoções. Eu quero viver Cristo, eu quero viver a palavra. A palavra é Cristo e este crucificado, sabe? Esse Cristo que é o que, não sei nem como dizer. Porque tão sem palavras é algo tão profundo que eu busco com todas as minhas forças conhecer a Deus. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, sabe? Dos antigos, dos anciãos, dos profetas passados. E o Deus que Jesus veio apresentar para cada um de nós. Porque ele não veio para anular a lei, mas sim para nos ensinar como cumprir cada lei e o que fazer. E também corrigir as leis que estavam sendo impostas, mas sendo tratadas de forma errada. Ele estava corrigindo tudo aquilo que era errado. E, sabe, eu não quero só focar em outras coisas, eu quero focar em Jesus, em tudo que ele fez. Eu não quero viver no sensacionalismo da humanidade, porque ele mesmo fala que ele aniquila a sabedoria humana. Essa é a sabedoria de Deus e eu quero a sabedoria de Deus. Eu quero Deus para minha vida, eu quero Deus para sua vida, eu quero Deus para todos que estiver ao meu redor. Eu quero anunciar. Só que quando nos posicionamos e o Senhor fala para que ele nos chamou, e como eu disse, ele me chamou para ser profeta de Deus. Ele me chamou para ser nazireia dele e eu serei. O que seria isso? É estar totalmente a serviço de Deus. É estar totalmente à vontade dele. É auxiliar, é orientar as pessoas conforme a vontade dele. Tudo com base nas escrituras, na palavra do Senhor. Porque o próprio Jesus, ele veio e falou: a minha comida é vontade do meu Pai. E é assim que eu quero viver como Jesus viveu. Falar: a minha comida é vontade do meu Pai. De ele olhar, simplesmente Deus olhar para mim um dia, ele pedir um dia de consagração, um dia de jejum, e eu não olhar para as minhas necessidades, mas olhar para a vontade do meu Pai. Olhar para a vontade de Deus Todo-Poderoso e saber que grandes coisas ele pode fazer e muito mais e além do que eu posso imaginar. Mas não olhando para o meu crédito próprio, mas olhando para que eu possa me aproximar de Deus e saber que estou vivendo a unidade de fé que ele espera que eu esteja vivendo. Porque a vontade de Deus é essa, que venhamos temer a ele para ele se revelar a nós com os seus segredos, né? Como está aqui, o segredo do Senhor para os que o temem. E os meus olhos estão continuamente do Senhor. Os meus olhos precisam estar no Senhor. Quando os meus olhos estiverem voltados para ele, eu posso falar: Senhor, olha para mim. Olha aqui, Senhor, eis-me aqui. Como ele também diz aqui nos outros versículos, olha para mim, olha para minha aflição, olha para os meus inimigos, pois eles estão se multiplicando. Mas aí no 20 ele fala: guarda a minha alma e livra-me. É isso que eu tenho pedido ao Senhor, que ele venha me livrar a minha alma e, sabe, dos inimigos, das coisas desse século que tem me cercado, que tem tentado transformar a minha mente em, sabe, aniquilar toda a sabedoria que vem de Deus.
Eu não quero ser confundido. Eu peço livramento do Senhor dessas coisas. Eu peço para Ele não me deixar ser confundido, porque eu confio no Senhor. Eu confio na palavra. Eu confio no que Ele diz aqui, que é a promessa que Jesus deixou, que em breve Ele vai voltar para buscar uma noiva adornada, preparada. Eu quero estar preparada, eu quero estar pronta, mas eu quero ter a certeza que Jesus sabe quem eu sou quando eu me apresentar diante dele e não falar para mim: sai daqui porque eu não te conheço. Ele fala: vem aqui, minha filha, eu te conheço, serva, você fez toda a minha vontade. E sabe, ter esse encontro com Deus Todo-Poderoso, ter esse encontro com Jesus e, sabe, ter a certeza que eu fiz tudo que Deus me pediu para fazer nessa terra. Se Ele pediu para me ser profeta, para mim abrir a minha boca e falar, eu abrirei a minha boca e irei falar. Mas tem certas coisas que é difícil falar, porque muitos não aceitam a repreensão. Muitos nos dias de hoje eu vejo que uma pessoa vai exortar e ele já fala: mas está querendo ser mais santo que isso, aquilo outro, começa a colocar um monte de coisa. E sabe, eu amo quando o Senhor vem e me traz uma palavra de exortação e Ele vem com algo diferente para minha vida, para me colocar de novo na direção dele. Porque é isso que eu tenho pedido para Ele. E se Ele vem para me exortar dessa forma, eu preciso analisar, eu preciso me portar novamente e colocar na posição que Ele mandou eu estar. Porque a gente, conforme vai caminhando, às vezes desvia desse caminho, a gente sai desse caminho. Mas o Senhor, Ele só quer que venhamos temer a Ele, para Ele nos se revelar cada vez mais para nós, através da sua palavra, e revelar os seus segredos de conserto, para não só para nós, mas para todos que estão ao nosso redor. Sabe, o Senhor, Ele tem nos chamado, Ele tem chamado os jovens dessa geração para se levantar. Se levantem, profetas dessa geração, despertem, olhem o céu anunciando as palavras que vêm de Deus, olhem o céu anunciando que grandes coisas estão acontecendo, mas o Senhor, Ele tem pedido conserto da nossa parte e a gente tem ignorado. A gente tem falado: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque é lindo, mas a gente precisa viver isso em carne, a gente precisa viver isso em espírito e a gente precisa viver isso como servo de Deus. Para estar atento. Se somos profetas desse tempo, se somos nazireus, precisamos estar atentos ao que o Senhor tem nos falado, o que Ele tem despertado, qual o conserto que Ele quer para cada um. Que venhamos buscar, nos aprofundar na palavra de Deus, porque Paulo mesmo diz que ele foi escolhido para apóstolo por Jesus Cristo. Ele tinha certeza do que ele foi escolhido. Cada um de nós precisamos ter a certeza do que o Senhor nos chamou para fazer, para poder nos posicionar diante do Senhor e também diante da sociedade, no meio dessas trevas, no meio desse mundo que está totalmente corrompido. O mundo grita: Jesus está voltando, e ninguém está vendo. Mas precisamos retomar os nossos caminhos, precisamos olhar para a direção e saber se estamos guardando os mandamentos do Senhor no nosso coração. Precisamos saber se estamos cumprindo, se estamos fazendo a vontade de Deus. Porque não basta a gente abrir a nossa boca e falar: eu sou um jovem cristão, mas não se portar como a palavra do Senhor nos ensina. Porque um jovem cristão, ele vive de acordo com a palavra. Uma pessoa cristã vive de acordo com a palavra, independente da idade. Precisamos saber que a maior sabedoria, ela vem de Deus. E se a nossa sabedoria está imposta em cima de pessoas, nós estamos errados. Porque é o Senhor que nos provê a sabedoria. A sabedoria seria a capacidade de julgar. É o Senhor que provê a inteligência. É o Senhor que nos provê a ciência. O Senhor que nos dá entendimento e discernimento para discernir as coisas que são das que não são. Como iremos se levantar como pessoas, como profetas desse novo tempo, desta geração, sendo se não conhecemos as coisas do Senhor, não buscamos para que venhamos discernir as coisas conforme o olhar do Senhor, porque o Senhor não vê como o homem vê. Então, nesse dia de hoje, leve essa palavra no fundo do seu coração e se pergunte se você está temendo ao Senhor, se a sua alma está repousando nele. Pergunte para Ele se Ele quer revelar os segredos do coração dele para você, porque você vai saber se você está temendo ao Senhor ou não. Mas que se o seus olhos estiverem virados para outra direção, que você possa olhar para o Senhor, que o seu olhar hoje seja direcionado diretamente ao Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, Deus de Israel, e que venhamos, que o Senhor possa guardar a nossa alma e nos livrar da escravidão desse século e de outro século que vier.
Que o Senhor possa nos livrar e nos guardar de todo o mal que tenta nos confundir diante da verdade da palavra de Deus. Portanto, confiemos no Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.